Bom dia, turma! Hoje iremos fazer duas avaliações, né? Geografia e história, né? Então vamos lá iniciar com geografia. Primeira coisa, quando a gente pegar a nossa provinha, é o quê? Colocar o nome, a data, preencher todo o cabeçalho, né? Então vamos lá. Primeira questão. As mudanças ocorrem no decorrer do tempo e algumas delas são necessárias para o desenvolvimento do ambiente. Comente sobre algumas mudanças ocorridas no seu bairro. Então você vai o quê? Se basear pelo seu bairro. Será que o seu bairro ele sempre foi assim, ou ele passou por mudanças, ou ele passou por transformações, né? Será que hoje tá bem mais moderno do que antes? Será que hoje tem mais coisas do que antes? Então você vai o quê? Comentar sobre algumas mudanças ocorridas no seu bairro, certo? 2. O ser humano também transforma as paisagens para morar e realizar suas atividades. Qual a importância de transformar as paisagens? Comente, certo? Então, por que o ser humano transforma? Qual a importância na qual eles Eles fazem essa transformação para morar e realizar suas atividades. Qual a importância de transformar essas paisagens? B. Complete com as palavras do quadro abaixo. Aí eu tenho vento, chuvas, oceanos e mares. Então eu vou completar a frase, né, com essas 4 palavras e vou colocar nas lacunas corretas, onde vai fazer o quê? Sentido a frase, ó. Os elementos naturais como isso ou aquilo, água dos rios e atuam como agente de transformação das paisagens. Nós vamos utilizar as palavras que estão no quadro para completar, certo? 3. Que ações humanas prejudicam a natureza? Cite-as. Marque com X alternativas corretas. Aí eu tenho o item A, B, C e D. É importante que ocorra transformações na natureza. Temos que respeitar a natureza. Os recursos naturais não precisam ser preservados. O homem prejudica o meio ambiente. Então, você vai marcar apenas as alternativas que estão corretas. Certo? 5. Complete as lacunas com as palavras do quadro. Aí eu tenho poluição, desmatamento, campo, solo e aspectos ambientais. Vocês vão o quê? Colocar essas palavras no quadro, tá? Nas lacunas abaixo. Uma dica, vocês podem estar o quê? Contando a quantidade de letrinhas, quantidade de quadrados, para facilitar, certo? Aí tem, ó. São mudanças causadas pela atividade humana. O que é? Quais são as mudanças causadas pela atividade humana? Será que é a poluição? Será que é o desmatamento? Será que é o campo? Será que é o solo ou são os aspectos ambientais? Aí você vai responder aqui. As respostas do 1, 2, 3, 4, 5 estão lá no quadro, tá? Lá no começo da questão 5, aqui. Certo? As respostas daqui estão aqui. Depois que você preencher todo aqui, você vai responder isso aqui. Ou então vocês podem responder primeiro esse, para depois ir colocando nos quadrinhos, porque até fica até mais fácil, ó. Depois que você responder a primeira, aí você já sabe. Número 1 é o quê? Aí você vai lá e coloca a mesma resposta que você colocou aqui, você vai colocar aqui. Número 2, do mesmo jeito. A mesma resposta que você colocar no 2, você vai colocar também aqui no 2. Certo? 6. O que são agrotóxicos? E para que eles servem? B. Quais os malefícios causados aos seres humanos pelo uso inadequado de agrotóxicos? 7. Escreva algumas utilidades da água. Como podemos estar utilizando a água? De que maneira? De que forma? 8. Das frases abaixo, assinale aquelas que mostram o uso correto da água. Então, você vai marcar apenas aquelas que mostram o uso correto, a maneira correta na qual temos que utilizar a água. Tá? Aí eu tenho tomar banho rapidamente,
deixar a torneira aberta enquanto lavar a louça, escovar os dentes com a torneira fechada, regue as plantas em períodos de pouco sol e com regador, certo? Aí temos a 9. Escreva quais tipos de resíduos que poluem as águas. 10. A matéria orgânica é um dos poluentes da água, que é lançado diretamente na mesma. Explique matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Você vai o quê? Explicar, pelo que você estudou, pelo que você entende, o que é matéria orgânica, certo? Então, prova de geografia, certo? Então, lê com calma, com paciência, tá bom? Que vai dar tudo certo, ok? Então, vamos lá agora para a avaliação de história, tá bom? Vamos lá. Além dos textos escritos, a história das cidades também pode ser contada por outros meios. Quais são eles? Marque a opção correta. Então, quais são os meios nas quais podem ser contada a história de outras cidades, de um bairro, de uma rua? Então, eu tenho o quê? Tenho a opção A, B, C e D, que é livros, fotos e casas, relatos, objetos e construções, escolas, objetos e livros, estudos, estátuas e construções. 2. Uma cidade apresenta marcas de diferentes épocas conforme os fatos e as pessoas que fizeram parte dela. Baseando-se na sua cidade, qual o dia da sua fundação? Então, aí você vai o quê? Pedir ajuda do papai e a mamãe, ok? Defina centro histórico. O que é centro histórico? Como é formado o centro histórico de uma cidade? 4. Faça a correspondência. Uma observação, tá? Eu tenho 1, 2, 3 e 4. Eu tenho monumentos, homenagens, procissões e coreto. Lá na opção 3, não é procissões. É o quê? Chafariz. Ok, crianças, chafariz. Eu tenho o número 1, que é monumentos, ok. 2, homenagem, ok. Aí no número 3 tem procissões, mas não é procissões. É o quê? É chafariz, certo? Aí tem 4, que é coreto. Aí você vai o quê? Relacionar com a segunda coluna, certo? Vamos lá. 5. Observem as imagens abaixo e descreva suas transformações no decorrer do tempo. Aí eu tenho a Praça do Ferreira, que é uma praça que se localiza aqui no centro da cidade de Fortaleza, certo? Cidade na qual se localiza a escola de vocês. Então, essa praça ela fica localizada no centro da cidade, né? Aí a Praça do Ferreira antes e a Praça do Ferreira depois, antigamente e atual, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai observar as imagens e vai descrever as transformações que obteve no decorrer desse tempo, observando as imagens, certo? Vocês vão fazer as observações de vocês de acordo com as imagens que estão lá da Praça do Ferreira, certo? 6. Desenhe no quadrado abaixo atividades de lazer que podem ser realizadas em praças. Então, quais são as formas de lazer que podemos estar utilizando esse espaço, as praças, para realizar esse momento de lazer com a família, né? 7. Observe a imagem abaixo, Zumbi dos Palmares. Identifique as informações solicitadas. Quem foi Zumbi de Palmares? Qual a importância dele para os escravos? Escreva o que você entende sobre os lampioneiros. O que você entende sobre os lampioneiros? Então, você vai escrever lá o que você aprendeu, o que você estudou, o que você lembra, certo? 9. Das opções abaixo, marque o que completa a frase a seguir. Então, eu tenho uma biografia, fósseis, vestimentas, praças, documentos e casas. Aí, abaixo eu tenho brinquedos, ruas, casas e esculturas. E na última opção eu tenho quadros, esculturas, fósseis, documentos, vestimentas e utensílios.
Então, uma dessas opções é o que responde, né, o que completa as lacunas do item 9, certo? Você vai o quê? Marcar uma dessas opções, a correta, claro, e vai o quê? Completar aqui, certo? Só é uma opção que é correta. Você vai ver qual dessas três é correta, vai marcar, e aqui você marcar, você vai completar aqui, tá? Ó, com as palavras. 10. Além dos museus, as bibliotecas e arquivos públicos também guardam a história das cidades. O que podemos encontrar nesses locais? O que podemos encontrar nas bibliotecas, nos arquivos públicos, nos museus, certo? Que guardam as histórias das cidades. O que podemos encontrar lá? Né? De acordo com o que você estudou, de acordo com o que foi visto, de acordo com o que foi pesquisado, certo? Então, crianças, boa avaliação, boa prova, leia a prova com calma, qualquer dúvida estou lá para ajudar vocês. Beijos!